Olá, seja muito bem-vindo ao canal Jair Barbosa. Que Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês e com toda a família de vocês. Amém? Que Deus os abençoe. Meus irmãos, para quem não se inscreveu no canal, não perca tempo, vai lá no canal do YouTube, procure Jair Barbosa, se inscreva, nos ajude a levar a palavra do Senhor. Deixa lá seu pedido de oração, que o irmão Diácono Jair vai estar lendo ali seu pedido de oração. A gente vai estar orando em pró, o seu pedido, e eu tenho certeza que o Senhor Jesus, ele irá nos responder a nossa oração. Amém? Então não perca tempo, nos ajude, se inscreva, deixa lá o seu like, deixa a sua mensagem, pedido de oração, que eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar cada vez mais. Amém? E você compartilhe também a palavra do Senhor, nos ajude a levar o evangelho aos quatro cantos da terra. Costumo falar que a internet ela tem muitas coisas que não tem proveito para a nossa vida. Mas a palavra de Deus ela cura, a palavra de Deus ela transforma, a palavra de Deus ela restaura. A palavra de Deus, ela muda a história da nossa vida. Ela muda situações, se nós tivermos fé. Então não perca tempo, compartilhe, nos ajude a levar a palavra do Senhor, que eu tenho certeza que você compartilhando, você também estará evangelizando e salvando vidas em nome de Jesus. Amém? Meus queridos e amados irmãos, hoje a palavra do Senhor com o tema é como o nosso olhar está sendo em direção à cruz. Como nós estamos olhando para a cruz? De que maneira eu já estou olhando para a cruz? Você que tem a sua Bíblia, livro de João, capítulo 19, versículo 17, diz assim as Sagradas Escrituras: E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, ele e os outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título: Ponha-lo em cima da cruz, e nele escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo à cidade e estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: Não escrevas, ó Rei dos Judeus. Mas o que ele disse? Sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: O que escrevi, escrevi. Amém? Meus queridos, o que me chama a atenção nessa passagem é o versículo 17. E levando ele, Jesus, às costas a sua cruz. Ou seja, Jesus, ele não foi empurrado para levar a cruz. Não empurraram Jesus. Não forçaram Jesus a nada. Jesus, por amor a mim, por amor a você, foi de livre e espontânea vontade para a cruz, para morrer pelos meus pecados e para morrer pelos seus pecados. Mas o interessante é que, de que maneira Jesus estava olhando para a cruz? Porque todos nós sabemos que Jesus foi humilhado, Jesus ele foi chicoteado e cuspiram na face de Jesus. Ou seja, até ali o momento de sua crucificação, até o momento exato ali no local aonde iam crucificar a Jesus, ele sofreu por tudo isso. Num caminho em que ele foi carregando a cruz, tomou chicotada, cuspida, humilharam ele, mas mesmo assim ele não desistiu.
Mas você sabe por que que ele não desistiu? Porque a maneira que ele estava olhando para a cruz era uma maneira da salvação da humanidade. A maneira que Jesus olhava para a cruz era a maneira de que pessoas iam ser libertas. Pessoas iam ser curadas. Pessoas iam ter acesso direto ao Pai. Mas, de que maneira que eu e você estamos olhando? Naquele tempo, naquela época, a cruz ela simbolizava pessoas que não valiam nada, pessoas que roubavam. Na verdade, ali a cruz naquela época era uma coisa de vergonha. É como se eu fosse ali, furtasse algo, ia para a cadeia, eu ia me sentir envergonhado. E a cruz simbolizava isso. As pessoas ruins iam para lá. E Jesus ele não olhou para a questão da cruz, para o que significava aquela cruz. Se era a cruz para bandido, se era a cruz para pessoas que praticavam mal, não. Jesus olhou a cruz como um cordeiro. Jesus olhou a cruz como uma salvação. Jesus não olhou a cruz como algo que ele estava fazendo errado, como algo que ele ia ser envergonhado. Mas Jesus estava olhando a cruz na maneira da salvação. Na maneira em que a humanidade ia ter a segunda oportunidade. E através desse ato de Jesus Cristo, hoje nós temos acesso direto ao Pai. Através desse ato de Jesus Cristo, os nossos pecados foram perdoados. Hoje, se nós escolhemos a vida através desse ato de Jesus Cristo, nós teremos a vida eterna. Só que é necessário irmos até o final. E muitas vezes essa cruz, levando para os dias de hoje, representa os nossos desafios. Representa os nossos problemas, as nossas divergências. E muitas pessoas hoje já não estão olhando a cruz com a maneira da salvação. A minha cruz, ela é diferente da sua. E a cruz de outra pessoa é diferente da minha, da sua. Cada um tem a sua cruz. Cada um tem os seus problemas. Cada um tem as suas adversidades. Mas a questão é de que maneira nós estamos olhando para ela. Muitas pessoas desistem do Evangelho. Muitas pessoas se afastam da presença de Deus, se afastam do Evangelho de Jesus Cristo, porque têm olhado a cruz de uma maneira diferente. Vamos pensar e vamos imaginar se Jesus não olhasse a cruz com uma questão de salvação. Vamos analisar que se Jesus olhasse para a cruz de uma maneira que não fosse para nos salvar, será se ele iria até o final? Mas Jesus olhou a cruz de uma maneira diferente, de uma maneira vitoriosa, de uma maneira que, independente do que ele passasse, ele iria chegar lá. Ele ia cumprir a missão a qual o Pai enviou a ele. E na nossa vida não é diferente. Nós temos que olhar a cruz de Jesus Cristo como uma vitória, como um lugar onde, se nós formos fiel até o fim, nós herdaremos a terra prometida. Nós herdaremos o paraíso, o reino de Deus. Porque a Bíblia diz, aquele que permanecer até o fim, dar-te-ei a coroa da vida eterna. Jesus foi até o fim.
E Ele quer que eu e você iremos até o final. Mas o problema é que muita gente está se desviando do Evangelho porque não está olhando para a cruz. Talvez a dificuldade que essa pessoa esteja passando, que você esteja passando, talvez você está colocando esse problema acima da cruz. E aí você desiste. Porque se nós formos olhar os problemas, se eu fosse olhar para o meu problema, com certeza eu já teria desistido. Da mesma forma você. Como nós estamos enxergando isso? Só que se eu começar a olhar o meu Jesus, a minha cruz, maior do que o meu problema, eu vou conseguir avançar. Eu vou conseguir chegar até o final. A própria Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, Jesus falando. Eu venci e vocês também irão vencer. Mas nós só iremos vencer se nós estivermos focados com os nossos olhos na cruz. Nós só iremos vencer se nós começarmos a enxergar a nossa situação que estamos passando de uma outra maneira. Quando Jesus estava ali carregando a cruz, eu imaginando, lendo a Bíblia, tentando imaginar o sofrimento dele, ele falando, vai valer a pena. Vai valer a pena porque eu estou carregando aqui o pecado da humanidade e estou dando ele a escolha entre a vida e a morte. E o contato direto com o Pai. Eu estou aqui fazendo uma nova aliança. E era isso que Jesus estava fazendo, era isso que Jesus via. A salvação do povo de Deus. E meus queridos, se um dia você olhou para o seu problema e colocou ele acima de tudo, comece a enxergar ele de maneira diferente. De uma maneira que lá na frente você vai vencer. De uma maneira que você vai passar por essa adversidade. Mas como, Diácono Jair, você não sabe do meu problema, você não sabe da minha situação, você não sabe o que eu estou passando. Eu não sei. Realmente eu não sei. Mas de uma coisa eu sei. Se os seus olhos estiver focado na cruz, se seus olhos estiver focado em Jesus Cristo, e você permanecer, lá no final você vai vencer. Você vai olhar para trás e vai falar de que maneira eu consegui vencer essa adversidade. De que maneira eu consegui vencer esse obstáculo. Você sabe a maneira que você venceu. Mudando o seu olhar para a situação e colocando a sua fé em ação. Foi dessa maneira que você venceu. Foi dessa maneira que você conquistou. Mas enquanto nós não estivermos olhando para a cruz, não como algo de morte, como algo que a vida acabou, mas olhando uma cruz de uma maneira que ali há salvação. De uma maneira que ali, você carregando a sua cruz até o final, você estará no paraíso. Mas você não pode ficar olhando para o seu problema, para a situação que você está passando, da mesma forma que você está enxergando. Enquanto a gente não começar a treinar os nossos olhos na adversidade, para a gente olharmos de uma maneira diferente, a gente nunca vai conseguir olhar para a cruz de uma outra maneira. A cruz simbolizava vergonha, humilhação, mas Jesus transformou a cruz em redenção. Ao terceiro dia ele ressuscita, vence a morte
vence o Satanás, vence o pecado. E ele nos dá acesso direto ao Pai. Ele nos dá a condição da vida eterna. Mas é necessário mudarmos a maneira de que, como estamos olhando a situação. Muitas pessoas caem na fé, muitas pessoas desistem, muitas pessoas não querem mais saber de Jesus, muitas pessoas querem usufruir naquilo que o mundo pode oferecer. Mas a partir do momento em que eu começo a mudar o meu olhar, a partir do momento que eu começo a mudar a maneira de como eu encaro meus problemas, de como eu vejo meus problemas, é a maneira que nós iremos sair vencedor. Jesus, ele foi vencedor, porque ele encarou a cruz de uma outra maneira. E aí fica essa pergunta para você. Qual é a maneira que você está encarando a sua cruz? Será se você está encarando esse seu problema, essa sua adversidade, de uma maneira de que você não vai conseguir? De uma maneira que você não vai conseguir avançar? Se você estiver com esse olhar, sinto muito lhe dizer, você não vai avançar. Você vai cair e você não vai avançar. Mas a partir do momento em que você mudar a sua visão, entregar a sua vida a Jesus Cristo e falar para Ele, olha, eu estou vivendo esse problema, eu estou vivendo essa adversidade, mas de uma coisa eu sei, Senhor, o Senhor venceu e eu vou vencer também. Esse problema não vai me fazer parar. Essa adversidade não vai fazer eu recuar, mas eu vou avançar. Eu vou prosseguir. Eu vou continuar até o final, porque o Senhor está comigo. E eu vou vencer esse problema. E aí você começa a trabalhar a maneira que você enxerga esse problema. E aí você não tira o alvo. Aí você não distrai os seus olhos. Talvez as pessoas possam falar, você está maluco, você está maluca, olha o que você está passando, não tem jeito. Mas quando as pessoas veem que você venceu, que você não tirou o foco, não deu ouvido àquilo que as pessoas estavam falando, de que você não iria conseguir, de que você não iria avançar, e você acreditou, você colocou sua fé em ação e você falou, Jesus, não vou desviar o meu foco. E você olhou esse problema de uma maneira diferenciada e colocou Jesus acima dele. E não desviou o seu olhar para a cruz. E aí o que aconteceu? Você venceu. E as pessoas vão te perguntar como. Como aquilo foi possível acontecer? Você só tem uma resposta. Eu não desviei o meu olhar da cruz. Eu não enxerguei a minha cruz, o meu problema, a minha situação de uma maneira perdida. Mas usei a minha fé. E enxerguei com os olhos da fé. E eu não desisti. E eu fui até o final. E o Senhor Jesus me fez vencedor. Que a partir de hoje, você possa treinar o seu olhar, a maneira que você está olhando o seu problema. Chega de olhar o seu problema de uma maneira que você não vai conseguir, de uma maneira que você não vai dar continuidade, mas comece a enxergar o seu problema como um testemunho, como uma vitória sua, independente do que as pessoas vão falar, independente do que as pessoas vão dizer. Permaneça na palavra. Permaneça na palavra, permaneça naquilo que Jesus falou para você. E carregue a sua cruz. Não largue ela. Não abandone ela. Mas carregue ela com toda a sua fé e determinação. E eu tenho certeza de que cada situação que tiver em sua frente,
você será mais do que vencedor. Não só um vencedor, mas mais do que um vencedor. Mas para isso acontecer, para isso ter sucesso em sua vida, é necessário que eu e você aprendemos a mudar a maneira de que olhamos o nosso problema, a maneira que olhamos a nossa cruz. E se um dia você saiu do Evangelho, se um dia você se desviou da presença de Deus, por uma tristeza, uma decepção, eu te convido hoje a voltar para os braços do Pai. Eu te convido hoje você voltar à presença de Deus. E eu tenho certeza que quando você colocar isso em prática, você se tornará um vencedor. Você se tornará uma vencedora. Então volte o mais rápido que você puder para Jesus Cristo. Entregue a sua vida a Ele. E o mais Ele fará. Deixe Ele administrar a sua vida. Deixa Ele cuidar de você. Mas aprenda uma coisa. E quando você estiver no seu deserto, na sua adversidade, lembre-se, comece a trabalhar os seus olhos. Enxergue de modo diferente. Enxergue de maneira diferente. Que eu tenho certeza que quando você aprender a olhar a cruz como Jesus olhou, você olhar o seu problema de uma outra maneira e deixar Jesus trabalhar em sua vida, eu tenho certeza que a sua vida não será a mesma. A sua vida será transformada, não só a sua vida, mas a vida das pessoas que estão ao seu redor. Então pense nisso. Fique com essa palavra no seu coração. E de que maneira você está olhando a sua cruz? Para pensar. Se a maneira que você está olhando para a sua cruz, para o seu problema, está te afastando de Deus, está na hora de você mudar hoje a maneira de olhar. Vamos orar? Pai, obrigado por esta palavra. Te dou graças, ó meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Senhor, a gente passa por muitas provas e muitas lutas, da mesma forma que o Senhor passou. Mas o seu amor incondicional, meu Pai, fez o Senhor enxergar a cruz que o Senhor carregou de uma outra maneira. Pai, em nome de Jesus eu te peço que nós possamos aprender, meu Pai, a olhar de uma maneira especial. Que nós possamos, meu Pai, arrancar a escama que está em nossos olhos, ó Deus. Meu Pai, que se essa pessoa que se desviou, meu Deus, essa pessoa que saiu da sua presença por causa de uma adversidade, por causa de um problema, meu Pai, toca no coração dessa pessoa agora. Vai de encontro a essa pessoa, meu Deus. E faça, meu Pai, ela enxergar que sem o Senhor nós não somos nada. E que se ela começar a ver o problema sem fé, se ela começar, meu Pai, a desviar do Senhor, ela vai fracassar cada vez mais. Ela não vai progredir, meu Pai. Meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas. E que nós possamos, meu Pai, aprender a trabalhar o nosso olhar. Nos transforme, Pai, de dentro para fora, não de fora para dentro. Porque a mudança de dentro para fora, meu Pai, é a verdadeira. É aquilo que ninguém vê, meu Pai.
Mas quando o Senhor começa a nos transformar de dentro para fora, ah, Senhor, que algo maravilhoso é sentir a sua presença. Mude, meu Pai, a nossa maneira de olhar. Nos ensina, meu Pai, a olhar a nossa diversidade, as nossas tentações que passamos de uma maneira diferente. Pois eu tenho certeza, meu Pai, que se nós aprendermos a olhar de uma maneira diferente, nós iremos conseguir carregar a nossa cruz. Nós iremos chegar até o final. E naquele grande dia, Pai, o Senhor vai falar o nosso nome. Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado pelo seu ensinamento. E eu tenho certeza, Pai, que quando essa palavra entrar no coração dessa pessoa, o olhar dela vai ser mudado. O olhar dela vai ser diferente. O olhar dele vai ser diferente. Ah, Senhor, que a sua palavra possa chegar aos quatro cantos da terra. E continue nos ajudando, Deus, pela sua graça e misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Que Deus abençoe a cada um de vocês que está vendo esse vídeo. Que Deus abençoe você que está compartilhando, você que se inscreveu aí no canal. Deixa lá seu pedido de oração. A gente estaremos orando. O irmão Diácono Jair vai estar orando por você. E não se esqueça, chegou a hora de você mudar a maneira a qual você está olhando o seu problema. Quer ser um vencedor? Quer ser uma vencedora? Olhe para a cruz de maneira diferente e coloque a sua fé em prática e a sua fé em ação. Que eu tenho certeza que Deus ele vai te abençoar, te capacitar e você será uma bênção na mão do Senhor e um testemunho para aqueles que estão ao seu redor. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Fique na graça, fique na paz. E até a próxima com mais um canal Jair Barbosa. Que Deus te abençoe.